li Freida McFadden e talvez, só talvez, eu tenha aberto a caixa de Pandora e entrado no esquema de pirâmide de mais uma autora, mas agora já foi. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre livros de suspense. Assim, eu gosto bastante de ler esse gênero, mas o suspense que eu curto está mais voltado para temas policiais e de espionagem. Ou seja, eu gosto mais da vibe investigativa. Quando sai desse grupo, a minha experiência enquanto leitora de suspense diminui um pouco. Então eu resolvi expandir as minhas leituras e fui ler Freida McFadden porque ela é considerada a rainha do suspense atual. Então eu comecei por A Inquilina, que eu ganhei no evento de Vem Aí da editora, e talvez eu esperasse um pouco mais para a minha primeira leitura da autora. E se você curte histórias de suspense e já tá curioso com esse livro, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo aqui da Dimensão. Vai morar com a gente. Em A Inquilina, nós conhecemos Blake, um rapaz que tinha tudo: a carreira dos sonhos, uma casa maravilhosa em Nova York, um relacionamento incrível. Até que sua vida vira de cabeça para baixo quando ele é demitido do cargo de vice-presidente de uma agência de marketing. As contas começam a não fechar e a sua noiva propõe que eles aluguem o quarto extra que tem na casa. O problema é que eles estão em Nova York e aparentemente a galera é muito louca por lá, então fica difícil encontrar um inquilino certo. Mas depois de algumas opções um tanto quanto excêntricas, Whitney Cross parece a inquilina perfeita. Só que quando ela se muda, coisas estranhas começam a acontecer e o clima da casa fica cada vez mais insustentável. A Inquilina possui uma narrativa bem fluida que envolve o leitor até por trazer o ponto de vista de cada personagem. Aqui nós começamos e acompanhamos a maior parte da história pelo ponto de vista do Blake, que é o típico homem ambicioso que se acha o bom moço. Ou seja, é uma pessoa escrota, mas nada que não seja aceitável pela sociedade. É um babaca. É aquele tipo de homem que acha que tá tudo bem passar por cima de algumas pessoas para chegar ao topo, olhar e pensar certas coisas sobre algumas mulheres, mesmo estando comprometido, porque olhar não tira pedaço. Como eu disse, nada de extraordinário dentro da sociedade em que vivemos, mas acompanhar isso dentro da cabeça do personagem é um tanto quanto insuportável. Porque ele realmente se acha o bom moço. Ele tem um ponto de vista dentro de certas situações que tira completamente a culpa dele. Inclusive, uma coisa que me incomodou bastante é o descaso que o personagem tem com o pai e o quanto ele desdenha do sonho que o pai tem de ver o filho trabalhando com ele numa lojinha de interior. Não, o Blake sonha mais alto. Ele quer uma sala no topo de uma torre em Nova York. É o tipo de pessoa nariz em pé que te tira do sério e você começa a ter sentimentos conflitantes em relação à narrativa dele. Porque por mais insuportável que ele seja, é muito legal acompanhar a história pelo ponto de vista dele. Ele tem um ponto de vista limitado em relação ao que tá rolando dentro da casa, o que aumenta o mistério na história e nos faz questionar a sanidade do personagem. Até que ponto as coisas que ele narra pra gente aconteceram da forma que ele acha que aconteceram. E é algo muito bom dentro de um suspense porque a gente duvida de tudo, até mesmo do nosso narrador. E só no final vemos se ele estava certo sobre as suas paranoias ou não. Já o ponto de vista da Whitney e da Krista, que é a noiva do Blake, só aparece mais pro final da história e por conta disso são pontos de vista mais completos. Servem para preencher as lacunas criadas pela narração do Blake e apresentar eventos que respondem aos questionamentos feitos pelo leitor ao longo do livro. São bem interessantes, mas não trazem tanta vibe de mistério, é mais a ideia do esclarecimento. E nos mostrou que o perigo estava mais próximo do que parecia, porque nenhum personagem se salva nesse livro, é todo mundo podre aqui. Que papo é esse? Agora, eu preciso falar da melhor personagem desse livro, que é a Gold. Mas quem é a Gold? É a peixinha dourada de estimação do casal e desde o início do livro nós vemos o quanto ela é adorada por eles, o quanto ela é considerada uma filha, um ombro amigo, uma conselheira, por mais que os únicos conselhos que ela possa dar sejam as bolinhas subindo na água. A questão é que quando um animal é enfatizado numa história de suspense é porque não vai dar bom. Eu me afeiçoei a ela desde o início do livro e fiquei o tempo todo dizendo que ninguém pode encostar na Gold. E adivinha? Encostaram na Gold. Nessa hora eu fechei o livro e falei, não vou ler mais isso não. Você podia mexer com qualquer personagem ali e você vai mexer com a mais de boa que não tem nada a ver com a história? Eu não superei isso até hoje. Mas beleza, e a história como um todo, ela é boa? Sim, a leitura é fluida e a narrativa te prende. Eu só tô um pouco preocupada com a sociedade americana porque, aparentemente, certas coisas eticamente duvidosas acontecem com certa frequência lá. Além de parecer fácil conseguir certas coisas que são consideradas criminosas.
e aparentemente também é fácil cometer um crime e conseguir escapar dele. Então assim, acho que os Estados Unidos deveriam se preocupar mais com a criminalidade do país porque tem uma galera muito perigosa solta aí. Eu quero que você se sinta segura aqui. E pior, os personagens explicam as suas atitudes de uma forma que parece coerente. Na cabeça deles, faz sentido. Eles não fizeram nada de errado. E assim, é muito louco estar na cabeça desses personagens, porque é algo que não é nem um pouco confortável. Só que o final não foi como eu esperava, e isso me decepcionou um pouco. Com o andamento da história, eu criei uma teoria sobre o final, e até certo ponto parecia que o livro ia seguir por esse caminho. E eu gostei muito da minha teoria. Eu não sei se vocês já viram aquele filme com Johnny Depp, A Janela Secreta. Esse filme é muito bom e eu tava muito na vibe dele durante a leitura. Eu achei que a história ia por esse lado do Blake não saber o que é real, o que ele estava alucinando, o que ele fez ou não fez. E isso seria revelado para o leitor no final do livro. Só que não. O livro tem um encerramento muito mais comum do que eu pensei que teria, e isso meio que quebrou as minhas expectativas. E a motivação dos personagens é ainda mais comum. Depois de um mistério intrigante, eu esperava um pouco mais de complexidade em relação aos personagens envolvidos. The only thing that matters is the ending. Então isso me desanimou no final, porque eu esperava algo um pouco mais complexo e mais original. Mesmo que a simplicidade tenha enrolado a vida de todos que cruzaram o caminho com essa história. O final de um personagem ou outro foi legal, porque depois dessa péssima experiência, parece que eles repensaram a sua vida e vão se tornar pessoas melhores. Parece. Outros parecem que não vão mudar tanto. E tem aqueles que se viram no meio dessa confusão que não tinham nada a ver com eles e não terminaram tão bem assim. Eu ainda me sinto mal pela Gold. No geral, a experiência com a Inquilina é positiva se você não criar muita expectativa em relação ao final. Os personagens são interessantes e fazem o leitor ter sentimentos conflitantes em relação a eles. Te fazem ter aquela pulga atrás da orelha em relação a quem está prejudicando quem, e eu ia dizer quem é o errado ali, mas ali todo mundo é errado. Enfim, apesar de eu ainda não ter muita experiência com os livros da Freida, eu diria que nem de longe está entre os melhores livros dela. Mas vale a leitura sim, ainda mais se você procura um suspense que ainda tem um certo toque de leveza e simplicidade. This one is perfect. E isso foi o que eu achei de A Inquilina, que apesar de eu ter me decepcionado um pouco com o final, foi uma leitura bem instigante e me deixou bem curiosa em relação às obras da autora. Eu mal vejo a hora de começar a ler outros livros da Freida, mas agora eu quero saber de vocês. Se vocês já leram esse livro, se gostaram, se não leram, ficaram curiosos, se gostam da escrita da autora. Então assim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!